A Easy Games é uma das lojas mais reconhecidas hoje no Brasil pelo seu ótimo atendimento, ótimos preços e velocidade na entrega dos produtos. Se você está querendo comprar um jogo, console ou acessório de PlayStation, Xbox e principalmente Nintendo Switch, dá uma olhada na Easy Games. Eles estão com um acervo muito grande de jogos de Nintendo Switch e acessórios que nenhum outro site tem. Várias opções de controles diferentes para o seu Nintendo Switch e produtos oficiais como carregadores e muito mais. Além de terem o Nintendo Switch OLED e o Nintendo Switch V2 além do Lite e muitos jogos com os menores preços do Brasil. A próxima vez que vocês forem comprar um jogo, entrem na Easy Games, links na descrição. Olá meus amigos, eu sou o Coelho do Japão e você está no Coelho do Japão, o seu canal focado em Nintendo Switch. E se você tem um Nintendo Switch desde 2017, o ano de lançamento do console, olha, prepara essa bengala aí porque hoje é dia de se sentir um jogador com pontuação alta na idade. Hoje é sexta-feira, é dia de hashtag Nintendo a sério aqui no canal Coelho do Japão, o nosso quadro onde as notícias, informações, reviews de jogos, etc. ficam um pouco mais de lado pra gente poder se aprofundar e refletir sobre assuntos um pouco mais sérios sobre Nintendo. E eu quero conversar com vocês sobre os quase 6 anos de Nintendo Switch e o impacto desse período que a gente não percebeu. E essa é uma reflexão que se aplica hoje ao Nintendo Switch, mas é algo que cedo ou tarde atinge outros consoles e produtos além de períodos. E para entender tudo eu peço que vocês assistam até o final. Então bom, da onde que surgiu esse assunto? Bora lá pro contexto. Eu não sei se vocês sabem, mas na semana anterior à gravação desse vídeo, a comunidade que joga Nintendo e discute Nintendo na internet meio que se acalorou deveras por conta de uma Nintendo Direct focada em Splatoon 3, um grande jogo da Nintendo. Alguns jogadores se animaram muito com o game, eu, por exemplo, tô muito animado com esse jogo, e outros jogadores nem tanto. Muita gente achou que o jogo tá decepcionante como uma sequência, ou seja, decepcionou em apresentar um jogo novo diferente de Splatoon 2, o que gerou uma discussão de qual é o sentido desse jogo no Nintendo Switch, sendo que ainda tem o 2 no console que poderia ter recebido updates. E mesmo do lado que tá bastante empolgado com o jogo, como eu sei que senti falta de algumas coisas novas, como um novo modo ranqueado de jogo, por exemplo. Valia a pena eu refletir e me perguntar, por que eu tô tão ansioso pra rejogar Splatoon no mesmo console? E calma que vocês vão entender tudo que eu tô querendo dizer. Rolou um bate-papo em live depois dessa Nintendo Direct, que inclusive eu já convido vocês pra acompanharem as transmissões de Nintendo sempre aqui no canal, porque a gente faz sempre um pré-show e um pós-show, né? E lá nesse bate-papo a gente constatou que essa Nintendo Direct parecia ter sido muito voltada para os novatos, as pessoas que não conheciam Splatoon. Apesar desse ser o terceiro jogo da franquia, a Nintendo estava explicando pra galera que os personagens eram humanoides que se transformam em lulas e mostravam que eles pintavam a parede e aí podia escalar mergulhando na tinta, coisa que é muito básica. É como explicar que Call of Duty é um jogo de tiro em uma apresentação sobre o Call of Duty 10, sabe? E esse foi o maior indicativo, dentre outros, que aquela Nintendo Direct era para situar quem não conhecia Splatoon sobre como funciona Splatoon. E é aí que entra o cerne aqui desse vídeo. Porque raios a Nintendo quer explicar um jogo muito famoso e muito conhecido pro público do Nintendo Switch, sendo que já tem um jogo muito popular dele no próprio videogame, que saiu praticamente ontem, né? Tipo, foi em 2020... Não, 2019? Ah, não. Pera. Ele saiu no ano de lançamento do Nintendo Switch, então foi 2017 Splatoon 2. Julho, mês de férias, meio do ano de 2017. E com o auxílio da matemática, começamos a entender o tal motivo de Splatoon 3 existir. Claro, apenas um dos motivos, né? Já se passaram 5 anos do lançamento do jogo anterior. E aqui eu vou referenciar uma coisa que a minha namorada falou, e eu cheguei a postar no meu Twitter, cara, porque é muito verdade. Ela começou a gostar de Nintendo mais recentemente e tá aproveitando tudo que o Nintendo Switch dela tem. Mais ou menos a partir de 2019, 2020, ela falou o seguinte: esquece, a Nintendo não quer saber dos nintendistas cansados, dos nintendistas que acompanham ela há muito tempo. Tá claro que todos os anúncios recentes da Nintendo são focados no novo público-alvo, e eu me incluo, no caso ela se inclui, os novos nintendistas. E quer saber de uma coisa? Ela tá coberta de razão. E tipo, apesar dessa brincadeira do Splatoon 2 saiu praticamente ontem, né, que eu fiz pra ilustrar aqui o jogo
jogo ele é muito mais antigo do que aparenta, é claro que eu tenho noção de que Splatoon 2 não é um jogo recente mesmo. É fácil associar esse game como uma das peças do passado do Nintendo Switch, do começo do console. Então, ok, eu joguei Splatoon 2 no lançamento e já fazem 5 anos que isso aconteceu, mas parando pra pensar, não do contexto do coelho, mas do mundo que tá jogando o videogame e no que essa distância de tempo representa, é que surgiu a reflexão de hoje. Por que não? Eu acho muito difícil você que tá aí com o seu Nintendo Switch desde o começo entender o quão absurdo é esse tempo do Splatoon 3. E aliás, da vida do Nintendo Switch, do tempo que ele tá no mercado. Afinal, essa reflexão não é sobre Splatoon 3. Ele foi só a faísca que acendeu a luz para esse tema e é um objeto de exemplificação que eu vou usar por ser um tema mais recente, mais fresco. E agora que vocês entenderam o contexto, vocês realmente precisam entender esses fatos que eu vou explicar para vocês agora. Eu joguei Monster Hunter Rise Sunbreak, né, a expansão de Monster Hunter Rise no Nintendo Switch há cerca de mais ou menos um mês, e eu joguei The Legend of Zelda Breath of the Wild pela primeira vez tem 5 anos e meio. A diferença de um pro outro não é simplesmente uma questão de matemática. 5 anos é igual a 60 meses, então Zelda tem 60 vezes o tempo de um mês do Monster Hunter Rise Sunbreak. Não é só isso, entre aspas, porque isso já dá uma assustada. O lance é que Zelda, esses 5 anos e meio atrás, não são apenas uma questão de faz bastante tempo. Simplesmente o mundo era outro, cara, completamente. A gente não tinha nem tido uma pandemia ainda. E é isso que a gente acaba se esquecendo, essa dimensão, né? Mas eu vou te auxiliar com alguns exemplos que vai te espantar. Voltando agora ao Splatoon, o adolescente de 14 anos no Ensino Fundamental 2, que jogou Splatoon 2 no lançamento, agora tem 19 anos, já é maior de idade. Ele provavelmente já acabou não apenas o Fundamental 2, como também o ensino médio e talvez já esteja numa faculdade, talvez buscando seu primeiro emprego. Se lembra quando você tinha 14 anos? Pensa quando você tinha 19 depois e estava num estágio. Ou se você tem 14 anos, já pensou quando você tiver 19? A vida desse garoto ou dessa garota tá completamente diferente pro lançamento de Splatoon 3. E aquelas crianças que na época do Splatoon 2 nem ganharam o jogo, ou mesmo o pai ou o irmão que comprou pra ele mesmo jogar naquela época, nem deu na mão daquela criança, afinal de contas, eles tinham só 8 anos. Uma idade muito pequena para um jogo de tiro multiplayer online, né? Quantos anos tem essa criança que na época tinha 8 anos pro lançamento de Splatoon 3? 13 anos, praticamente a idade do primeiro exemplo que eu dei pra vocês aqui. Se você que tá assistindo esse vídeo tem mais de 20 anos, preferencialmente uns 25 anos pra cima, que é a maioria esmagadora das pessoas que assistem aqui o canal, você passou por essas idades e sabe como a vida é completamente diferente em cada uma delas. E a gente não sente tanto isso, afinal de contas, depois que você vira adulto, meio que 5 anos não é tanta coisa assim, sabe? Então a gente não sente essa diferença como esses exemplos que eu dei. Tipo, ok, 5 anos desde o último Splatoon. Mas pros exemplos que eu acabei de dar, pra uma criança que tinha 8 anos e passou a ter 13 anos, pra um adolescente que tinha 14 anos e passou a ter 19, tem um grande pedaço da vida deles de diferença, um contexto completamente diferente, uma personalidade completamente diferente. E você quer outro dado interessante? Há 5 anos e meio atrás, no lançamento do Nintendo Switch, esse canal aqui, ó, o canal Coelho no Japão, tava surgindo ainda, cara. E por fim, eu tenho certeza de que se eu perguntar pra você o que tava acontecendo na sua vida no lançamento do Nintendo Switch, do Breath of the Wild ou de Splatoon 2 e o que acontece na sua vida hoje, haverão muitas e muitas histórias de gente que se formou, mudou de emprego, mudou de vida, enfim. Deu pra entender agora aquela parte que eu falei pra vocês que se passar 5 anos não é apenas se passar um mês 60 vezes. Tem um peso muito maior do que isso. Aí você me pergunta... Beleza, Coelho, entendi, mas qual é o ponto que você tá querendo chegar? Pensa no Pedro Bial agora, no canal Coelho no Japão? Então, amigos, o ponto é que você entendeu agora a dimensão que esse tempo todo representa. Você. Mas a Nintendo já sabia muito disso e já começou a se preparar faz bastante tempo. Falando em consoles, quando a gente fala de nova geração, entende-se que é um novo hardware de uma fabricante famosa como a Nintendo, a Sony ou a Microsoft. Mas a gente esquece o sentido desse termo. Na verdade, uma nova geração são ou novos clientes ou clientes velhos com novas necessidades. É um novo hardware para um novo período. E a Nintendo, ela patinou um pouquinho nisso, gerando um dos seus períodos mais difíceis, foi o período do Wii U. A Nintendo acertou que em 2006, aquela geração ia adorar jogos
jogos casuais como o Wii Sports, utilizando uma feature muito maneira como sensor de movimento. Uau! O Wii explodiu em vendas. Mas em 2012, no lançamento do Wii U, não, a Nintendo errou nesse caso. Ninguém mais queria jogar utilizando essa feature nova, essa controle de movimento não era mais uau, era uma gimmick, que é uma expressão mais usada globalmente aí de algo que é um diferencialzinho, mas que não necessariamente muda muito o jogo de fato. E aí, como a Nintendo não percebeu que esses 6 anos faziam uma diferença muito grande, ela veio toda feliz na E3, falando, você pode desenhar no seu gamepad, e todo mundo, tá, e daí? E agora, na era do Nintendo Switch, a Nintendo voltou a acertar em atender as necessidades do público dessa geração, que não quer mais gimmicks, só quer jogar os seus jogos de sempre, o seu Zelda de sempre, o seu Mario Kart, o seu Pokémon, de sempre que eu digo, mas que sejam de muita qualidade. E o que a gente quer mesmo é praticidade. Daí, a Nintendo fez o nosso videogame ser portátil. Daí, a Nintendo fez o nosso videogame dividir os controles em 2, e aí você passa para alguém e joga de 2 rapidamente aonde quer que você esteja. E é por isso que, por exemplo, a interface do Nintendo Switch é extremamente básica. É muito diferente do menu do Wii U, ou até mesmo do menu do Wii, que tinham várias opções, várias coisas para fazer. A interface do Nintendo Switch é uma que você ligou, clicou no ícone de jogo, pá, começou a jogar. Praticidade. Esse é um dos motivos pelo qual o Nintendo Switch vende tanto. O fato é que, pelos motivos que eu acabei de explicar para vocês, a Nintendo sabe que hoje a gente tem uma nova geração. Temos novos consumidores ou consumidores velhos com novas necessidades. E quando eu falo de novas necessidades, ironicamente isso inclui lançar sequências dos jogos do primeiro ano do console. Eu explico. Pensa assim, eu, em 2019, não tinha necessidade de o Splatoon 3. Eu ainda estava jogando o Splatfest ali do Splatoon 2. Mas hoje, em 2022, cara, eu tô com saudade daquela sensação, sabe? Se em 2017 a Nintendo chocou o mundo com a maneira com que ela interpretou os jogos de aventura de mundo aberto com Zelda Breath of the Wild, ela sabe que hoje a gente quer ver o passo 2 dessa interpretação. A gente quer ver um Zelda pós Breath of the Wild, com tudo que o Nintendo Switch tem a oferecer em termos de hardware, já que o primeiro jogo foi entregue no lançamento e que teve um desenvolvimento iniciado no console anterior. E claro, não apenas sequências, a Nintendo sabe que os seus clientes suiteiros mais velhos já tiveram um gostinho de várias das suas franquias mais rentáveis. E talvez seja, por exemplo, uma hora de uma franquia mais esquecida, tipo um F0, né, Nintendo? Voltar aqui pra gente, sabe quando você faz a compra do mês, aí termina de pegar todo o essencial e fala, agora que eu já garanti o arroz e o feijão, eu vou comprar isso aqui pra poder experimentar? Então, Nintendo, traz o F0 aí pra galera. Mas voltando aqui, esses dois exemplos, né, do Splatoon 3 e do Zelda Breath of the Wild 2, são pra dizer que jogos como o Splatoon 3 são os primeiros exemplos de uma Nintendo pensando em uma segunda leva de consumidores do Nintendo Switch, uma nova geração dentro da própria geração Switch. Uma galera que entrou no console agora, porque conheceu a Nintendo agora e explodiu. E cara, beleza, Zelda Breath of the Wild é um jogo que todo mundo comprou. Splatoon 2 não é um desses jogos tão essenciais assim do console. Então essa nova galera que jogou Super Mario Odyssey, jogou Zelda Breath of the Wild, jogou Mario Kart, comprou os essenciais, jogou Animal Crossing, vai ver esse novo lançamento agora e vai ser aquela coisa de já garantiu o feijão com arroz, deixa eu experimentar essa parada aqui. Splatoon 3 é isso. Splatoon 2 foi isso também, na época que ele foi lançado. E essa é a resposta para as duas perguntas iniciais aqui desse vídeo. Qual é o sentido de Splatoon 3 do Nintendo Switch, sendo que ainda tem o 2 no console? E também a pergunta, por que eu tô tão ansioso para poder rejogar Splatoon no mesmo console? É porque faz tempo que o Nintendo Switch está no mercado, tempo esse que muitos, principalmente adultos, não se deram conta do impacto que tem. No fim, esse vídeo não é sobre Splatoon 3 e nem é sobre se ele é o modelo ideal de se matar a saudade de Splatoon 5 anos depois. Essa aí é uma outra discussão. O vídeo não é sobre tá na hora de um sucessor de Nintendo Switch e nem um repeteco sobre como será o futuro do Nintendo Switch. Essa é uma reflexão sobre entender melhor as nossas expectativas quando a gente vê um anúncio da Nintendo. A gente reclama, critica, xinga, mas no fim das contas, cara, às vezes tem um universo inteiro de pessoas que aqueles produtos atendem, que talvez não seja o nosso caso. Vocês vão ver muito em breve a minha análise de Kirby's Dream Buffet, que eu acho que é um jogo divertido, mas não é um jogo que é pro público que a gente tá acostumado. Ele é realmente um jogo para um público muito mais infantil, porque a galera que é um pouco mais velha, já tá acostumada a jogar ali os seus Fall Guys da vida, não vão ver muito sentido em continuar jogando Kirby's Dream Buffet por bastante tempo. Então esse aqui é um vídeo sobre a gente entender as estratégias da Nintendo que ela já tem executado e a gente tá tipo... Como
assim? Por que a Nintendo tá fazendo isso? A Nintendo é louca, ela é maluca, ela é anticonsumidor, sei lá. Entender melhor o peso que esse fator tempo tem em um mercado como o de videogames e mesmo nas nossas vidas. Em ambos, como dizia o poeta, o tempo não para. Amigos, sexta-feira aqui no canal Coisa do Japão é um momento da gente se aprofundar e pensar um pouquinho mais sobre esses assuntos que a gente gosta tanto. E essa era uma coisa que eu queria tirar da minha cabeça. É uma coisa que a gente pensa em conjunto e discute aqui na nossa equipe Coelho no Japão. Que eu não penso tudo isso aqui sozinho, eu troco muita ideia com a galera que trabalha aqui comigo, com o Pedroca, que me ajuda bastante aqui com os vídeos, com a minha namorada, que ela tá num período que eu a vida inteira fui nintendista e ela tá maravilhada com esse mundo agora. E eu consigo ter, assim como lendo os comentários de vocês, uma visão muito mais panorâmica do que muita gente consegue ter, porque muitas pessoas não necessariamente têm tantos amigos que curtem Nintendo também, ou são inseridas em tantas comunidades que discutem essas coisas assim, né? E é por isso que às vezes as pessoas confundem um pouco quando a gente tá se aprofundando com o assunto com passação de pano. Tipo, eu posso não gostar da Nintendo tá lançando um novo jogo a R$300 em vez de lançar update pro jogo antigo, mas tem um peso diferente de ser um jogo completamente novo, cheio de coisas novas, porque Splatoon 3 é isso, tá? Ele tá bastante diferenciado do Splatoon 2 em vários pequenos detalhes. E ele é um jogo novo que chama atenção e ele vai ter suporte novo para as pessoas da nova geração de Nintendo Switch. E é nisso que a Nintendo tá focada agora, cara. Ela tá focada em renovar ali o seu público e atender essas pessoas. Splatoon 2, que não era um jogo essencial, agora vai ser um jogo muito interessante para quem tá começando. No caso de Breath of the Wild 2, esse sim, como era um jogo essencial, eu acho que ele vai ser um jogo que vai estar muito mais diferenciado do que Splatoon 3 está para Splatoon 2. Mas isso o tempo vai dizer. Eu espero que vocês tenham gostado de pelo menos pensar um pouco diferente comigo aqui nesse vídeo sobre esses assuntos. Se vocês curtiram, deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem o peso que é esses quase 6 anos aí de vida de Nintendo Switch para tantas das pessoas que jogam o console. Ative o sininho de notificações aqui para vocês não perderem esses e outros vídeos muito bacanas aqui no canal. Às segundas-feiras a gente tem os vídeos de lançamentos e promoções. Terça, quinta e sábado temos as notícias. Sexta-feira a gente se aprofunda e domingo a gente tem os guias. Então é um canal bastante completo para quem gosta de Nintendo. Se inscreve aí e ativa o sininho de notificações, tá? Vem trocar uma ideia comigo nas redes sociais. Se você gostou dessa discussão, compartilha aí com a galera. É @RodrigoCoelhoC lá no Twitter, no TikTok e também no Instagram. E dá uma olhada na Easy Games também, que eu vou deixar o link deles aqui na descrição. Beleza, meus amigos? Dito isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado. Sejam sempre gentis com as pessoas, porque isso sim é muito importante. Quem quiser ouvir meu podcast, é só escrever lá Up Podcast no Spotify. O link sempre fica no finalzinho aqui da descrição também. E nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!